Eu aprendi isso tarde demais. Dizem que cachorro às vezes nos ignora, que se distrai, que olha para nada e parece alheio ao mundo. Mas naquela noite, ele não estava distraído. Ele estava parado, totalmente imóvel, olhando para a parede do quarto, como se esperasse por algo que eu não podia ver. Os olhos dele eram firmes, atentos, cada músculo do corpo rígido, pronto para reagir. No começo, pensei que ele só estivesse ouvindo algum barulho da rua. Um carro passando devagar, ou talvez o vento balançando as árvores do quintal. A luz da lua entrava pela janela, desenhando sombras no chão. Cada sombra se movendo lentamente, como se dançasse com o vento. Senti o cheiro da grama molhada do jardim e o ar frio tocando meu rosto. Podia ouvir o rangido suave da madeira da casa. Mas havia algo diferente. Um silêncio profundo preenchia toda a casa. Nem o relógio fazia barulho, nem os grilos lá fora. Era como se o mundo tivesse parado, só para que eu percebesse que eu não estava sozinho. Eu chamei o nome dele, bem baixinho. Ele não se mexeu. E mesmo no escuro, eu podia sentir cada músculo dele tenso, o rabo rígido, a respiração curta, o peito subindo e descendo rápido. Então ele rosnou, não alto, baixo, contido, como se estivesse avisando e não ameaçando. Lembrei da primeira regra: se ele rosnar para o escuro, não acenda a luz, não se mova, não respire alto, apenas observe. Eu fiquei parado na cama, sem me mover, sem respirar direito. Esperei, sentindo o coração bater forte, ecoando na quietude da noite. Podia ouvir cada detalhe da casa, o rangido da madeira, o vento batendo nas janelas, o farfalhar das árvores lá fora. Mas o rosnado não parou, cada vez mais grave. E o silêncio da casa parecia esmagador. Cada sombra parecia se mover lentamente, cada som parecia amplificado. A respiração dele se misturava com a minha. Sentia cada pelo do corpo dele se eriçando. Então fiz a única coisa que me disseram. Fingi dormir. Fechei os olhos. Relaxe o corpo. Mesmo com o coração acelerado. Mesmo com a sensação de que algo me observava. Senti o frio do ar no rosto. O leve cheiro de madeira molhada. Foi quando ele saiu da frente da parede e foi até o corredor. Parou bem no meio, bloqueando a passagem. As patas dele tocando o chão lentamente, sem fazer barulho, mas com presença imensa. Regra 2. Se ele bloquear o corredor, obedeça. Eu não tentei passar, não questionei. O silêncio ficou pesado. Podia ouvir o vento batendo nas janelas, a sombra se movendo devagar pelo chão, o leve rangido da casa, o perfume do jardim molhado, o ar frio. De repente, ele começou a latir, sem parar. Não era latido de medo, era de alerta, e cada som parecia reverberar pelo corredor. Regra 3. Se ele latir sem parar, cubra os espelhos. Eu me levantei devagar, sem olhar em volta. Cobri o espelho do quarto, depois o do corredor, sentindo cada toque da minha mão no vidro frio, cada movimento quase silencioso. O som da minha respiração parecia enorme naquele corredor silencioso. O ar estava pesado, frio, quase palpável, e eu podia sentir o coração dele batendo firme, sincronizado com o meu. Cada músculo dele parecia alerta, pronto, atento a qualquer som. O pelo arrepiado da nuca indicava que algo estava ali, invisível, observando. Quando voltei para a cama, senti algo estranho. A sensação clara de que eu não estava mais sozinho.
O ar parecia carregado, denso, como se cada sombra tivesse vida própria. As paredes pareciam se aproximar lentamente. Cada pequeno som, o rangido da madeira, um estalo da porta, o farfalhar das folhas, ecoava na casa inteira. O vento soprava suavemente pelo quintal, misturando-se ao cheiro da grama molhada e da terra úmida. Um arrepio percorreu meu braço, e percebi que meu corpo estava tenso, mas não ousava me mover. Então aconteceu a pior parte. Ele virou o rosto e me encarou. Olhos fixos nos meus, profundos e silenciosos, sem piscar, como se enxergassem cada pensamento meu, cada medo, cada lembrança. O coração acelerado, o ar pesado, cada sombra se movendo lentamente. Tudo parecia conspirar para que eu sentisse o perigo de forma mais intensa. Eu podia ouvir meu próprio batimento ecoando nos ouvidos, cada suspiro amplificado pelo silêncio da casa. Regra 4. Se ele encarar seus olhos, diga: ainda sou eu. Eu disse, uma vez, depois outra. A terceira saiu quase como um sussurro, cada palavra ecoando levemente pelo quarto silencioso. A respiração dele, lenta e firme, parecia esperar a minha reação. E eu senti cada pelo do corpo dele se arrepiar. O rabo rígido balançando lentamente. O corpo inteiro tenso, pronto para reagir. O coração dele parecia sincronizado com o meu, batendo em alerta. Ele não reagiu. E quando isso acontece, só resta rezar. Senti o peso da noite inteira, o silêncio absoluto, o frio do ar no meu rosto, as sombras se estendendo pelo chão e pelas paredes. O coração batia forte, mas comecei a perceber que ele não me atacaria. O cachorro estava ali para proteger, para avisar. E cada som da casa parecia amplificado. O rangido da madeira, o leve bater do vento nas janelas. Os grilos lá fora pareciam cantar mais baixo, como se respeitassem a tensão do momento. Foi nesse momento que ouvi, do lado de fora da casa, a minha própria voz, chamando o nome dele. Calma, normal, como se fosse eu, em pé no quintal. As folhas do jardim farfalhavam suavemente com o vento. O cheiro da grama molhada misturava-se com o ar frio da noite. E senti que algo havia se acalmado. O ar parecia mais leve, mais sereno. Um sussurro do vento parecia dizer que tudo estava bem. Nunca abra a porta. O som da voz parecia vir de outro mundo, mas era familiar. Segurei o focinho dele com cuidado, aproximei o rosto e disse o nome dele 3 vezes, bem devagar, deixando que cada palavra acalmasse seu corpo, sentindo cada batida do seu coração, cada suspiro que ele dava, cada pelo arrepiado relaxando lentamente. Ele finalmente relaxou. Um movimento lento, quase imperceptível. A tensão no corpo dele desapareceu. Ele parecia reconhecer que eu ainda era o dono, e a sensação de alívio tomou conta do quarto. O ar voltou a ficar mais leve. As sombras pareceram se dissolver. O silêncio voltou a ser calmo, acolhedor. Senti meu próprio corpo relaxar, o coração desacelerando, e percebi que a noite, apesar de assustadora, estava chegando ao fim. O vento soprava suavemente pelas árvores do quintal. As folhas farfalhavam de forma ritmada, como se embalassem a noite. Só assim o cachorro lembra quem é o dono. E se ele não lembrar, talvez ele não seja mais o seu cachorro. Naquela noite, aprendi a importância do silêncio, da atenção, do respeito pelo que não conseguimos ver, e que, às vezes, a proteção vem de quem menos esperamos.
mesmo na mais absoluta escuridão, mesmo quando o mundo parece ter parado. O vínculo entre nós permanece, forte, silencioso e cheio de confiança. E assim, com o coração ainda acelerado, eu fechei os olhos. Senti a presença dele ao meu lado e, finalmente, pude descansar. O vento soprava suavemente pelas árvores do quintal. As sombras se moveram uma última vez. Tudo ficou calmo e eu respirei fundo, deixando o silêncio da noite me envolver completamente. Você já teve aquela sensação estranha, aquela impressão desconfortável de que alguém está parado bem atrás de você? Não é medo comum, não é susto repentino, é algo mais lento. É como se o ar mudasse de densidade, como se cada respiração ficasse mais pesada. Como se o silêncio deixasse de ser vazio e passasse a ocupar espaço. Algumas pessoas dizem sentir isso em qualquer horário. Mas se essa sensação surgir entre meia-noite e 3 da manhã, não vire de uma vez. Existe uma regra para esse horário, uma regra antiga, e ela quase nunca erra. Eu aprendi isso numa madrugada em que o sono simplesmente não vinha. O relógio já tinha passado da meia-noite há muito tempo, mas o tempo parecia parado. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pela chuva fina batendo no telhado. Não era uma tempestade, era aquela chuva constante, regular, persistente. Aquela que não assusta, mas também não deixa o mundo totalmente quieto. Eu estava deitado, olhando para o teto, observando pequenas sombras se moverem com a luz da rua, quando senti. Não ouvi nada primeiro, nenhum som, nenhum estalo. Foi apenas uma sensação. Como se alguém tivesse entrado no quarto sem abrir a porta, sem tocar na maçaneta, sem fazer barulho algum. Meu corpo inteiro gelou, da nuca até os pés. Mas a parte mais estranha foi a certeza absoluta. Eu sabia, sem dúvida, sem questionamento, tinha alguém ali. Foi então que ouvi, bem baixinho, tão perto que parecia vir de dentro do meu próprio ouvido, meu nome. Não foi uma voz alta, não foi clara. Foi um sussurro fraco, arrastado, como se alguém estivesse com a boca encostada no meu pescoço, falando com cuidado, como quem não quer acordar mais ninguém na casa. Regra 1. Se você ouvir alguém sussurrar seu nome desse jeito, não responda. Nem em voz alta, nem em pensamento, nem com o corpo. Eles só precisam de uma palavra sua para chegar mais perto. Eu fechei os olhos, segurei a respiração e fiquei completamente imóvel. A chuva continuava lá fora, sempre no mesmo ritmo, indiferente ao que acontecia dentro do quarto. Por alguns segundos longos, o silêncio voltou. Até que senti outra coisa. Um toque leve no ombro. Não foi um empurrão, não foi um aperto. Foi como a ponta de um dedo, apenas encostando, testando, confirmando. Regra 2. Se você sentir um toque leve no ombro, não toque de volta. Eles testam quem ainda está acordado, quem reage, quem confirma que ainda está ali. Meu instinto gritava para me virar, para afastar aquela mão invisível, para quebrar aquele momento. Mas eu não fiz nada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer coisa naquele quarto conseguiria ouvir. Foi então que a voz voltou. Não de repente, não abrupta. Ela simplesmente reapareceu. Mais perto do que antes.
perto demais para eu fingir que não estava ali. Meu nome novamente. Agora mais claro, mais definido, como se estivesse sendo pronunciado com cuidado extremo. Não parecia zangada, não parecia agressiva, parecia curiosa, atenta, paciente. Regra 3. Se a voz repetir seu nome, agora mais perto, respire fundo e fique completamente imóvel. Eles odeiam quando você não reage. Eu inspirei devagar, sentindo o ar frio entrar pelo nariz, descer pelo peito e alcançar o fundo dos pulmões. Segurei por um instante. Depois soltei o ar com ainda mais cuidado, como se qualquer som pudesse me denunciar. Meu corpo inteiro estava rígido, cada músculo tenso. A sensação atrás de mim mudou. Não era mais apenas presença, era atenção. Como se algo tivesse se inclinado lentamente, como se estivesse muito perto do meu rosto, observando cada reação, cada micromovimento. O silêncio ficou pesado outra vez, denso, espesso, quase impossível de atravessar. Eu conseguia ouvir o próprio sangue nos ouvidos, o coração batendo lento, mais forte. E então veio o pensamento mais perigoso de todos. E se eu olhar? Essa é a parte em que quase todo mundo erra, porque o corpo pede resposta, pede confirmação, pede controle. Mas ali, controle é exatamente o que você não tem. Regra 4. Se você decidir virar, vire devagar, muito devagar. Não por coragem, mas por necessidade. Porque se virar rápido, você não vai ver o que está ali. Vai ver a parte errada primeiro. E depois disso, não há volta. Eu comecei a virar o rosto milímetro por milímetro. Cada pequeno movimento parecia durar uma eternidade inteira. Meu pescoço doía, os músculos tremiam. Meu corpo implorava para parar, para fingir que nada estava acontecendo. Mas eu continuei. Meu olho alcançou o canto do quarto, a parede, a porta fechada, a sombra comum dos móveis. Tudo normal. Nada fora do lugar, nenhuma presença. Por um segundo muito curto, senti alívio. Um alívio falso, perigoso, porque logo depois veio a lembrança, a última coisa que me ensinaram. Se você virar e não tiver ninguém, não relaxe. Isso não significa que foi embora. Significa que ainda está na sala. Só mudou de lugar. Provavelmente para trás de você de novo. Eu não me mexi mais naquela noite. Não virei. Não chamei ninguém. Não fechei os olhos. Fiquei ali, ouvindo a chuva, sentindo o peso do ar, esperando o tempo passar. A madrugada inteira. A chuva só parou quando o céu começou a clarear. E desde então, sempre que acordo no meio da noite e sinto aquele mesmo peso estranho no ar, aquela sensação de atenção, eu sigo as regras. Porque algumas coisas não precisam ser vistas para estarem ali. Aquilo não era um bode. E o meu avô sabia disso. Ele voltava da casa da minha avó naquela noite. Na época, eles ainda eram apenas namorados. Ela morava em um sítio isolado, no meio do mato, longe de qualquer luz da cidade. Meu avô seguia sozinho pela estrada de terra escura, guiado apenas pelo som dos próprios passos. A noite estava silenciosa demais. Nenhum inseto.
nenhum vento. Foi então que ele ouviu algo correndo na direção dele, rápido, pesado. Não eram passos humanos. Era um galope, descompassado, violento. Antes que pudesse reagir, um vulto enorme saltou do mato e apareceu bem à sua frente. Parecia um bode, mas era grande demais, alto demais. A criatura ficou em pé diante dele, pulando sem parar, tão perto que a barbicha roçava no peito do meu avô. Ele tentou entender o que estava vendo, tentou enxergar melhor. Com as mãos tremendo, riscou um fósforo. A chama acendeu por um instante, e então o bicho bufou forte, e a chama se apagou. Meu avô ficou parado por alguns instantes depois que o vulto desapareceu no mato. Não correu, não gritou, não tentou entender. O silêncio voltou rápido demais, como se nada tivesse acontecido. A estrada de terra parecia exatamente igual, mas ele sabia que não era. O ar estava diferente, mais pesado, difícil de respirar fundo. Por alguns segundos longos, ele teve a sensação estranha de que ainda estava sendo observado. Não havia barulho no mato, nenhum galho se movendo, nenhum passo se afastando. Era como se aquilo simplesmente tivesse se retirado da vista. Meu avô contou que o pior momento não foi quando o bode apareceu, foi depois, quando tudo ficou quieto demais e não havia mais nada para reagir. Ele continuou o caminho devagar. Cada passo era medido, cauteloso. O som das próprias botas ecoava alto demais na estrada vazia. Qualquer sombra mais escura parecia se mover no canto da visão. Mas ele não olhava direto, não desafiava. Seguia em frente, sem pressa, sem correr, como se soubesse que fugir só chamaria a atenção. Quando finalmente chegou em casa, não contou nada naquela noite. Não porque achava que ninguém acreditaria, mas porque sentia que falar daquilo era uma forma de chamar de novo. Na manhã seguinte, o meu bisavô resolveu voltar ao local. Foi com calma, sem pressa, observando o chão. Ali estavam apenas as pegadas do meu avô, claras na terra seca. E os fósforos queimados, alguns inteiros, outros partidos. Nenhuma marca de casco, nenhum sinal de galope, nenhum rastro no mato. Nada que explicasse o que tinha aparecido naquela estrada. Até hoje, ninguém sabe o que era aquela criatura. Alguns dizem que era só um animal, mas o meu avô nunca mais passou por aquele caminho depois de escurecer, porque ele sabia, aquilo não era um bode. Depois daquele encontro, meu avô contou que a estrada nunca mais pareceu a mesma. Durante o dia, ela continuava sendo apenas um caminho comum, terra batida, mato dos dois lados. Mas à noite, a sensação mudava. Era como se o escuro não fosse apenas ausência de luz, mas uma coisa viva, ocupando espaço. Ele dizia que, sempre que passava perto dali, o corpo reagia antes da mente. O passo diminuía sozinho. A respiração ficava mais curta. Mesmo sem ouvir nada, mesmo sem ver movimento algum, havia a certeza estranha de que aquele lugar lembrava. Meu avô nunca mais usou fósforos à noite naquela região. Dizia que algumas coisas não gostam de luz repentina, e que acender uma chama no escuro pode ser entendido como um convite. Com o tempo, ele percebeu que não era medo comum o que sentia. Era respeito. O tipo de respeito que nasce quando você entende que esteve diante de algo que não precisava provar força. Ele também passou a evitar falar do assunto. Não contava a história rindo. Não exagerava detalhes. Quando alguém perguntava, ele mudava o tom da voz. Falava mais baixo, mais devagar. Como se ainda existisse uma chance pequena, mas real, de ser ouvido.
Meu avô dizia que certas criaturas não perseguem. Elas observam. E esperam um momento em que alguém esquece das regras. Por isso, ele nunca correu naquela estrada. Nunca assobiou. Nunca chamou por nada no meio da noite. Porque para ele, ficou claro naquela madrugada que o pior erro não é encontrar algo estranho. É fingir que não encontrou.